Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Vou falar agora de um mangá barra anime. Acho que ele veio um anime primeiro, depois mangá, não sei qual foi a ordem. Mas eu quero falar um pouco hoje mais sobre algo conceitual baseado nesse anime, tá? O anime em si é Sword Art Online. Eu tenho os mangás da segunda temporada, né, não da primeira. Vou falar um pouco, falar bastante na verdade sobre o anime, que eu adorei, é um dos meus preferidos, né? E falarei um pouco também desse conceito da realidade virtual que eu quero trazer para vocês, beleza? Então vamos lá. O anime Sword Art Online, ele tem muitas temporadas hoje em dia, muitas, deve ter umas 7, 8, sei lá. Mas eu não vi muitas porque ele começou a se distanciar do foco principal, ele virou uma ladainha mais para manter episódios. Mas no certo, eu acho a primeira temporada perfeita, a primeira temporada é muito boa. A segunda, ela é um complemento da primeira, que eu acho muito legal de assistir, vale a pena ainda ver, porque ele segue muito a ideia do primeiro ainda, dos conceitos, né? Então vale a pena. A partir da terceira, eu já acho que já fica meio a Deus dará e forçado demais, eu já acho que não vale muito a pena, mas é a opinião minha, tá? A primeira e a segunda é muito boa, a segunda eu não acho tão boa, mas por questões dela completar a história, né, finalizar bem assim o enredo que a primeira estava trazendo, vale a pena assistir para você entender e como termina. Então eu acho que esse é o ponto legal, que é o mangá que eu tenho aqui, né? O que é a história do Sword Art Online? Pô, isso aqui eu acho que é a maior fantasia de nerd, de gamer, esse desenho, esse anime, ele implementa isso de uma forma incrível, tá? Realidade virtual. Mais do que isso, imersão virtual. Se eu não estiver enganado, acho que essa é a palavra. Imersão virtual. Como funciona? O anime é assim, ele é focado o quê? Lá no mundo do anime, né, existe uma tecnologia chamada Gear, Helmet Gear, sei lá, alguma coisa Gear lá, que é um capacete, tá? Um capacete eletrônico, como se fosse é como se fosse um capacete de moto, como se fosse Matrix, sabe assim, a pessoa coloca um capacete e ela tem um cabo conectado a um videogame, né, um computador, um PC, vamos dizer assim. Não sei se ela é conectada, é Bluetooth, mas assim, ela é ligada a isso. E o que isso faz? Quando você coloca esse capacete e você ativa ele, a sua mente entra no mundo virtual, no mundo daquele jogo específico, né, que é um jogo. Então, eu falo Matrix por causa disso, de você entrar num outro mundo, né? Tipo internet, como se fosse internet, vamos dizer assim. É um mundo virtual criado especificamente para o jogo, né? E é um jogo online, então você é um jogo de personagens, você cria um avatar, você vai usar espada, matar monstro, é como se fosse um jogo do Zelda, um mundo do Zelda onde você pode vivenciar essas coisas, né? Então, essa é a pegada, a pessoa entrar no jogo que ela quer. Aqui eu vou entrar um pouco mais agora na parte conceitual que eu quero falar. Cara, isso para um gamer, acho que é o sonho de um gamer, tá? Imagina você que gosta de videogames, não só do videogames, mas eu estou especificando aqui para eles. Você entrar no seu jogo favorito, você poder viver aquele jogo que você gosta. Eu fico imaginando possibilidades. Pensa comigo nos Star Wars da vida. Imagina uma batalha aérea no espaço de naves lá, Y-Wing, X-Wing contra os T-Fighters. Você entra numa cabine, você está pilotando a nave no espaço naquele monte de tiro, cara, sensacional. Você poder jogar um jogo de futebol, né? Que você é o jogador, você cria lá o seu avatar, coloca as características, você vira um jogador de futebol. Muito legal. Imagina você num Fórmula 1, você dirigindo um carro de Fórmula 1, uma corrida de verdade. Que incrível, um Mario Kart da vida, qualquer jogo, cara, até os jogos de terror. Nossa, eu já vivenciei, eu utilizei já um óculos de realidade virtual para jogos de terror. É incrível, é aterrorizante, mas é incrível. Você fica com cagaço, porque você fica com áudio aqui. É muito bacana você saber a direção do áudio, aquilo te dá uma percepção. Você escuta um negócio, você vira para aquele lado que você escutou. Cara, que incrível que é essa mecânica. É mecânica muito incrível. Eu acho ela muito cara ainda, infelizmente não é todo mundo que tem acesso, mas, cara, se desenvolver dessa forma pro futuro, é uma coisa maravilhosa, tá? Eu acho que pode ser sim muito bem aplicado. Então, como gamer, como gosto de jogos, né? Até mesmo séries, imagina você entrar no mundo de Harry Potter. Um exemplo, você construir seu personagem, né? Aí você entra lá em Harry Potter, você vai para Hogwarts, você aprende magias, você tem missões, aventuras em que você tem que usar a magia. Cara, seria incrível. Pokémon, cara, Pokémon. Aqui, Groudon, vem falar comigo, Groudon. Imagina você jogar Pokémon, cara, você entrar no mundo de Pokémon, você andar pelos matinhos, pelas cavernas,
pelas montanhas, você ter o seu parceiro lá com inteligência artificial que ele tem uma vida própria no jogo, você poder conviver com ele, capturar novos Pokémons, batalhar, torneios, seria fantástico, assim, conceitualmente, isso é absurdo de incrível, tá? É absurdo de incrível. Mas tem os seus problemas também, né? Não vou falar só coisa boa, tem os seus problemas. E é onde esse anime nos proporciona isso. Esse é um dos problemas que ele pode proporcionar. Vamos lá. Eu vou dar spoilers, tá? Então, eu não vou dar spoilers assim do final, eu vou dar spoilers mais do enredo. Mas que não vai ser tão prejudicial, porque ele explica logo no primeiro episódio como é que é o que eu vou falar aqui. Esse jogo, né, que ele criou, que a empresa lá criou, que você põe o capacete, você liga, seu corpo apaga, né, você dorme, sua mente vai pro jogo, né, você construi o seu avatar, aí você vive lá enquanto você estiver jogando, depois você aperta lá o menu, desconecta, você volta pro seu corpo. Essa é a regra que funciona nesse mundo. Aí o que acontece? Esse é um jogo muito esperado no anime, né? Lá no mundo existe esse capacete e eles iam lançar um jogo novo, que é o Sword Art Online, o nome do jogo. Então, muitas pessoas compraram, acho que tinha um limite de 2.000, 5.000, sei lá. Tinha aquele negócio de pré-venda, né, que é o limitada. Então, o protagonista conseguiu o jogo dele, começou o jogo, ele explicou um pouquinho no começo como funciona essa ideia do mundo virtual, como que funciona. Ele comprou o jogo e ele fala, cara, ele não é um cara muito social, ele não sai muito de casa, então ele gosta desse tipo de jogo. Aí, pum, ele entrou no jogo. Qual que é a pegada aqui? A pegada é o quê? O dono, o ser, a pessoa que criou esse jogo, ela criou isso com uma limitação. Quem entrasse no jogo não poderia sair. Cara, isso eu acho que foi uma sacada maravilhosa para a história, porque dá uma percepção muito interessante, se liga. Logo no começo, passa lá o tempo, né? A pessoa jogando, se divertindo, não sei o quê. Só que chega mais tarde no dia, eles querem ir embora, eles vão desligar, não tem um botão. Aí o comecinho lá, o cara convoca todos os jogadores que estão conectados no lugar e fala, ó, seguinte, é assim que funciona. Vocês estão aqui no jogo, então vocês estão no jogo, vocês não podem mais sair. Existem duas formas. Se alguém do lado de fora desconectar o cabo lá para você, desligar o aparelho, vocês morrem. Olha, é pesadíssimo. Vocês morrem. Se vocês morrerem no jogo, vocês morrem na vida real. Então vocês não podem morrer. E a única forma de vocês saírem do jogo, né, serem salvos, é zerando o jogo. Então tem que zerar o jogo para todo mundo ser liberto. E cara, isso é que é a pegada. Imagina o pânico, porque ali tem pessoas jogando, né? Existem adultos, mas tem crianças e tem idosos que jogam também. Isso também é mostrado no anime, então mostra como é a vida. Se eu não me engano, aqui é um spoiler que eu vou dar, mas não vai gravar muito. Eles ficam no jogo por 2 anos, né? Por 2 anos lá no jogo sem conseguir zerar. Imagina o corpo da pessoa, tanto que eles falam isso também no jogo. Pô, se você tá aqui por 2 anos, o seu corpo tá no mundo real, tá lá dormindo. Você não tá parado, você precisa comer, você precisa tomar água, você precisa se limpar, fazer tudo. Então eles acreditam que o corpo das pessoas estão meio que em leitos no hospital, vivendo de soro, esse tipo de coisa. Imagina o seu corpo ficar 2 anos parado. Cara, que conceito interessantíssimo de ideia mesmo, de ideia, cara. Cara, isso é incrível. Tudo que eu elogiei do conceito da imersão, que é um sonho de qualquer gamer, eu tenho muito sonho que isso, eu espero viver até isso acontecer um dia, tem esses perigos, né? Porque você está mexendo com o cérebro. É um aparelho que faz o seu corpo dormir, que você transmite a sua mente para um outro lugar, enquanto isso o seu corpo está lá, paradaço. Então, se tiver alguma pessoa maligna, tem esse bagulho envolvido. Tem uma outra coisa que é abordada na segunda temporada, que eu não gosto tanto dela, eu acho meio fraca, mas essa parte é muito importante, que é um conceito de cobaias, né? Os cientistas lá, eles usam cobaias, que são esses humanos presos no jogo, para testar coisas do cérebro das pessoas, como fazer sentir cheiro, controlar a mente, um monte de coisa, sabe? É um pouco mais absurdo, mas ainda é provável, né? É possível, há a possibilidade de existir, então é um conceito que você fala assim, cara, quem mexe com isso tem que ter essas leis, né? Para quem já assistiu o filme Jogador Número 1, tem essa pegada também, você entrar num mundo diferente, ali é um mundo corporativo, é uma coisa mais diferente no sentido de que ali no Jogador Número 1, eles estão mais focados em propaganda, em vender, né? É a questão do financeira, mas a questão financeira de marketing, de pôr essa que é a dominância ali do mundo virtual para poder gerar lucro nesse sentido. Aqui não, aqui é um conceito muito mais perigoso, vamos pôr assim, perigoso para a vida, né? Aí a ideia do criador que ele fala que é o quê? Pô, se vai jogar, pelo menos o que eu entendi foi isso, se é para jogar de corpo e alma, então vai até o fim, né? E você tem que arriscar a sua vida nesse jogo, então entra essa parte, né, de como o jogo se torna a vida dessas pessoas. Tem pessoas ali que não querem se arriscar,
Então elas não lutam pra valer, elas só vivem ali dentro. Tem toda uma questão de algumas pessoas não considerarem aquilo mundo real, que não é verdade, mas é a vivência deles. Então uns aceitam, outros não. Tem toda essa mentalidade que eu acho muito boa. Graficamente é um desenho muito bonito, eu acho ele muito legal, o anime, né? Muito bonitinho de ver. Ele tá bem moderno ainda pro tempo, que já é um anime antigo. Acredito que as batalhas são muito boas, tá? A animação da batalha é muito legal também, das lutas. Eu gosto bastante do protagonista, por incrível que pareça. Eu acho ele muito bom. Normalmente eu sou bem hardcore com o protagonista, acho que ele é normalmente os protagonistas são excessivos demais, sabe? Ou eles são bonzinhos demais, ou são violentos demais. Eles sempre são meio extremos naquilo que eles acreditam. Então, esse aqui eu achei bem meio termo, eu gosto disso. Ele é um personagem que tem uma boa índole, vamos pôr assim, boa índole, mas ao mesmo tempo ele vivencia coisas terríveis nessa história que fazem ele ficar mais amargo. Então ele é uma pessoa boa, só que ele não é uma pessoa mais ingênua, né? Ele vai perdendo a ingenuidade. Então ele começa a ficar mais maduro, ficar mais calejado com a vida ali. Então eu acho isso interessante. Ele ainda tem o conceito de querer zerar o jogo, como ele é um gamer solitário, mas ele é um gamer, então ele tem essa pegada de, mano, eu tenho que finalizar. Enquanto outras pessoas ao redor dele já vão perdendo essa perspectiva, sabe? Aí você vai vendo como é a vida dele lá no dia a dia, os perrengues que ele passa, essa questão das pessoas morrerem, assim, acaba morrendo pessoa próxima, e isso afeta ele profundamente, ele começa a criar traumas lá dentro também. Então é um anime bem complexo, ele não é muito longo, se não me engano ele deve ter 8 episódios, sabe? Ele é bem curtinho, a primeira temporada eu falo, a segunda deve ter 7, assim, é bem curta essas duas, então dá pra você assistir legal, dá pra você ver bem, e poxa, é fantástico, tá? Se eu não me engano, ele já tem dublado também, já faz um tempo que ele existe, então acho que tem dublado essas 2 temporadas. Tem uma oportunidade, assim, ele é muito bom. Pra quem gosta de jogos, é um anime que aborda muito bem isso, assim, pô, e essa questão da imersão, que é o assunto que eu queria me aprofundar, que eu já me aprofundei um pouco, né? Cara, é o sonho de qualquer pessoa que joga videogame, sabe? Que é você poder entrar naquele mundo que você ama tanto. Até mesmo, como eu falei, para pessoas que gostam de filmes e séries, seria interessante demais. Eu falei de Harry Potter, mas pensa em qualquer outro filme que você... Pensa num filme de comédia, vamos chutar aqui o Máscara, que é um filme de comédia. Imagina você estar no mundo Máscara, você poder usar a máscara e começar a ter aqueles poderes meio doidos, sei lá, uns filmes da Marvel, você se tornar um herói. Então, assim, possibilidades, né? Te dá possibilidades imensas. Eu acho que seria uma coisa incrível, incrível. Eu realmente espero estar vivo para quando esse dia chegar finalmente, né? Que eu vou poder jogar isso dos jogos que eu amo. Nossa, seria fantástico e eu realmente quero que isso aconteça. Então assim, gente, Sword Art Online, como eu falei, ele não é muito longo, é bem curtinho, a dublagem é boa, a animação é boa, a história é incrível, o que pega aqui a história. Então dê uma oportunidade, se você nunca viu ou ouviu falar, procure esse nome aqui, ó, Sword Art Online. Bonitinho, muito legal, muito bom, assim, meu primeiro contato com imersão foi nisso, né, nesse desenho. Então é onde eu tenho esse conceito de que seria fantástico. A partir daí eu comecei a pesquisar sobre e acho a ideia maravilhosa. Espero que realmente ela se desenvolva e que ela siga pelo menos no caminho do bem, né? Esperamos isso. E maravilha, gente. Com isso aqui eu vou terminando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deem uma oportunidade para esse anime, é realmente muito bom, é muito bom mesmo. Procurem ver, deixem suas opiniões se vocês quiserem conversar sobre, que eu tenho muito sobre o que falar sobre isso. Adoro esse assunto, tá bom? Por isso eu vou ficando por aqui. Eu vou dar um beijo a todos. Até a próxima, hein? Tchau, tchau!